Maurício, mas eu não fui hoje. E aí, como é que faz? Eu fui durante todos os outros módulos e só hoje que eu não fui. Todas as outras aulas, só hoje que eu não fui. Não tem problema. Daqui até o dia que essa aula começar, daqui até a sexta-feira, a gente tem mais o que? 2 dias. Tem quarta-feira e tem quinta-feira perfeitamente. Você pode se encaminhar ao CEDASP só para fazer isso. Então, o pessoal que, porventura, não veio ao presencial hoje, tem essa oportunidade depois, tá? E aproveitando, a galera que está só por casa, que está só me ouvindo no nosso bate-canal aqui, me responda uma coisa. Vocês estão tranquilos com o áudio? Tem alguém com problema aí? Está ruindo? Se tem alguma coisa assim? Se não tiver, a gente segue tranquilo. Foi. Pronto. Eu não vou falar. Eu pensei em colocar aquelas musicazinhas triste. Lá no quadro tem até um recadinho, tchau querido. Piadas com Dilma. Mas Chris Elton é um ótimo instrutor, gente. Então vocês vão sair de um bom para ir para um ótimo, tá? Uma pessoa maravilhosa, com um ótimo coração, sem metade do corpo dele depois da cirurgia, mas o bonde segue, tá? O bonde segue, a vida segue. Pois é, Nath, ó. Aquele último momento com piadas, assistindo aula tocando calcinha preta, essas coisas que vocês... isso aí vocês vão dizer adeus, tá? Cris, são outras músicas, são outras coisas. E aí, hoje a gente vai ter uma aula com conteúdo e no final da aula a avaliação. Ah, Maurício, mas aí é injusto porque a gente não vai ter 1h30 para fazer a prova. Irmão, se tu passar 1h30 fazendo essa prova é porque tu tem algum problema. São 10 questões, você só vai ler, você só vai responder questões de múltipla escolha, A, B, C e D, e olhe lá se for 4 alternativas, pode ser até menos. Ninguém vai demorar mais que 10 minutos fazendo isso, não. Garanto para vocês, feedback das outras turmas e principalmente de vocês, que vocês são muito bons em muitos assuntos. Qualquer coisa que eu jogue, vocês entendem, vocês assimilam e vocês saem fazendo, sei lá, embaixadinha com os problemas que eu trago para vocês. Então, só um último comentário, inclusive esse aqui eu vou até gravar no nosso grupo do WhatsApp. Se você não fez a prova hoje, mas se encaminhar ou vir falar comigo no privado, estou falando da prova agora, nesse horário que a gente vai iniciar. Ótimo, a gente não vai começar exatamente agora, a gente vai começar mais tarde, tá? Mas se você não tiver realizado essa prova durante o período hábil da aula, mande uma mensagem para mim, que eu vou encaminhar um link de outra prova para você, uma prova um pouco mais difícil, já que você vai estar fazendo ela em um momento que não é necessariamente um momento de aula, e aí você vai conseguir sanar o seu problema com nota, tá? Então, lembre-se disso. E outra coisa que eu já expliquei para uma ou duas pessoas aqui, metade da nota de vocês é vinda do Classroom. Se você não fez a atividade do Classroom, basicamente, se você não tem nada do Classroom, hoje você está reprovado. Tá? Então, o pessoal que tem alguma dificuldade, que não está com uma porcentagem grande das atividades, se fez 25%, se fez 30%, isso daí já não é o suficiente. Então, corram, porque eu aceito as notas e as atividades do Classroom só até hoje. Tá? Mas até meia-noite de hoje. Então, dá tempo de chegar em casa, respirar, esticar as canelas, tirar a calça jeans, porque, nossa senhora, andar de calça jeans é um saco, e aí começar a fazer, beleza? Vamos seguir? Nossa aula, o nosso conteúdo de aula hoje é sobre edição de imagens. A ferramenta que a gente vai utilizar mais é o Photoshop, tá? Mas o conteúdo da nossa aula são edições de imagem no geral. Então, eu vou falar sobre um contexto, sobre o mercado para as edições de imagem e, no final, uma pouca prática em relação ao Photoshop. Lembrando, tem esse programa instalado em cada um desses computadores de vocês. Se vocês tiverem curiosidade de ficar mexendo simultaneamente comigo, estejam à vontade. Só, acho que não o teu, Juliane, e nem esse que está do teu lado, porque eles têm só 2 GB de memória RAM. Aí, só para abrir a interface do Photoshop ele já trava. Fazendo isso com o zoom aberto, ele explode. Então, para não arriscar, vamos nós. Nosso conteúdo prévio é a real necessidade de tratamento de imagens, o mercado de edição de imagens, a ferramenta de edição de imagens Photoshop, as camadas e os ajustes e retoques. Até o final da aula a gente vai ver 3 coisinhas dentro do próprio programa, além de explicar um pouco sobre o programa. A real necessidade de tratamento de imagens. Isso aí depende muito da pessoa. Eu poderia chegar aqui para você e dizer, todo mundo aqui precisa. Mas tem gente que bate uma foto de cabeça para baixo, você olha para aquela pessoa e parece, sei lá, o Henry Cavill. O cara você é perfeito, você fica, meu Deus, com inveja, desgraçado. Eu tiro 20 para aproveitar uma que eu ainda tenho que editar, e um miserável desse aponta a câmera de cabeça para baixo, tirando no escuro, e sai um Deus, só vai se lascar. Maurício, você pode falar palavrão hoje, é o último dia? Lascar não é um palavrão. Quando você pega um vidro e lasca o vidro, ele fica sem um pedaço.
lascar o dente, também é ficar sem um pedaço, olha só. Não é, tá? Não podem me censurar, não nisso e não hoje. Então, sobre a necessidade, dentro do mercado de trabalho, obviamente existe, mas para a gente, no dia a dia, pode ser que essa necessidade apareça. Vez por outra, a gente consegue até chegar naquele ponto que a foto está interessante, mas tem lá uma bendita espinha, quando ela parece que é quase um molho do Tenshinhan no meio da tua testa, sabe? Você praticamente tem um molho no meio da testa, um molho no queixo, um molho no ombro, e você quer só tirar aquilo. Então, você pode usar alguma ferramenta para resolver. Quando você tem aquela foto que está daquele jeito, nos seus meses de férias que você tirou com o seu boy, só que ele não é mais o seu boy, ele é o ex. Você pode só recortar ele se estiver um pouquinho longe e reaproveita aquela foto. Porque se não for isso, você apaga tudo. Ou se você for drástico, que nem eu, você apaga no Instagram. Foi mais prático. Mas essa necessidade diz respeito ao que você precisa diariamente. Se você precisa diariamente, ótimo. Agora, em relação à função em si, essa daqui é uma que está com raiva. Realmente, esse aqui já estava usando. É só trocar o nome. Então, tá bom. É nóis. Necessitei outra pessoa para não precisar deslocar isso depois. Quando eu for fazer o controle de frequência, não quero uma mais. O Cio triste, isso aí tem cara de ser coisa do Natiel. Então, agora, para mercado, tem sim uma demanda, tá? Uma demanda porque o design gráfico é uma profissão até bem remunerada em relação a outros, porque você estuda, teoricamente, 2 anos e meio, porque é um tecnólogo, não é uma graduação plena. Então, você não vai ter os seus 4 anos de estudo. Em 2 anos e meio, 3 anos, você já tem aquele conteúdo completamente visto e pode atuar na área com edição de imagens, com criação de banners, com criação de panfletos, com criação de capas de livro, capas de revista que seja. Aqui tem um exemplar de vários trabalhos que podem ser realizados perfeitamente se você tiver o conhecimento, mas se você aliar o conhecimento a também a própria graduação em si, aí você começa a receber um pouco a mais. Falando em relação a finanças, principalmente em média salarial, o que nós temos aí? A gente tem 3 profissões que trabalham com desenho, que trabalham com a parte gráfica em si. A primeira é design de moda, que tem o tecnólogo e também tem a graduação. A graduação, se eu não me engano, são 4 anos. E lá no UFC tem, inclusive, é lá no ICA, escondido pra caramba. Tem o design gráfico, qualquer faculdade de beira de esquina tem. A FIC tem, acho que a Unifor também tem, mas aí isso já é uma quantidade de tempo menos relevante, são 2 anos e meio, é um tecnólogo, mas conta como se fosse uma graduação também, e você consegue também tirar uma graninha boa. E por último, os artistas, os responsáveis pela só criação criativa das coisas. Uma pessoa que simplesmente tem talento para desenho. Nada impede que nenhum de vocês que consiga desenhar muito bem transponha essa sua qualidade para o meio digital e consiga, através de ferramentas, através de softwares, criar os seus banners, criar as suas imagens e trabalhar com isso, tá? Quando você é um artista, você recebe, obviamente, pelo que você produz. Você não vai ter um teto salarial nem coisas do tipo. A não ser que você trabalhe para uma gráfica criando isso. Eu tinha um carinha, conhecia um carinha, na verdade era meu ex-bispo da igreja. Chamar o cara de carinha é muito né, desconsideração. Ele só desenhava muito bem. E ele trabalhava para uma marca, trabalhava para a Ciclone. Ele era responsável pela criação de algumas estampas lá. Ele ganhava quase 3 mil reais por isso. Mas, muito tempo atrás. Hoje em dia, só um ilustrador não ganha tanto. Débora só... E a Débora, só ela não está na aba de participantes. Como assim? Vou até procurar aqui. Tu não está na sala não, Débora? Tá, tem um ursinho triste. Qual é a piada da vez? Tem meu bumbum. Boa tarde. Esse daí só preciso trocar o nome, tá? Tá como avulso. Pronto. Vamos seguir. Assim, aliado à ideia do artista visual da pessoa aí. Não está na sala? Vou te jogar já. Acho que o John não entrou na sala ainda. Na hora que ele se mexer ali, eu vou lá e te coloco. Nossa, ganhei um troféu de melhor detetive do universo, né? Aqui. Enfim, os artistas visuais, eles são responsáveis por criação, obviamente, própria. É uma pessoa que cria uma identidade, uma pessoa que cria uma imagem que é dela. E, vez por outra, a gente se bate com alguns problemas dentro do design gráfico, porque
Às vezes a gente pega uma imagem só para servir como plano de fundo de uma outra imagem nossa, de um outro trabalho nosso. E nisso, nem sempre essa imagem era permitida que você fizesse isso. Porque ela não é sua, você pegou de outra pessoa. O que acontece? Acontece o processo de direitos autorais. É aí que você se lasca de verde e amarelo. Tá? Existem alguns sites que servem como bancos de imagem. Aqui eu tenho exemplares dele, onde vocês podem pesquisar e encontrar imagens que são gratuitas, são livres. Você pode fazer o que você quiser com elas. É muito melhor do que você procurar no Google uma imagem que te satisfaça e utilizar ela dentro da tua apresentação, sendo que você não sabe a procedência dela. Você não sabe se você poderia fazer isso ou não. Se você tem uma amplitude de público, por exemplo, se o meu canal no YouTube fosse um pouco maior, tipo, tivesse 10 vezes mais seguidores do que ele tem, provavelmente eu já teria sofrido com alguns processos em relação a direitos autorais, porque eu uso imagens do Google. Eu não pesquiso imagens e eu não crio imagens, eu só saio copiando e colando. Digamos que a gente faz isso com um pouco de pressa. Eu estou errado nisso? Estou errado nisso. Mas eu sei que a minha amplitude de público nunca vai ser tão grande. Por exemplo, bom, daqui a pouco eu te coloco, tem 3 pessoas na sala contigo, né? Digamos que minha amplitude de público nunca vai ser tão grande a ponto de justificar me preocupar com direitos autorais. Agora, no momento que eu tiver mais gente, aí sim, eu só vou poder criar imagens ou utilizar de bancos de imagens que são gratuitos, tá? Aqui eu tenho algumas ferramentas, obviamente a gente vai falar principalmente de Photoshop, mas para a questão de criação de imagens, onde você é responsável por todo o conteúdo que está lá, mas ou também edição, eu tenho vários softwares em relação a isso. Photoshop, o Pixel, o GIMP, o Polar, o Krita, tá? Desses aqui, eu super indico para você que não tem uma grana para pagar pela licença da Adobe para poder baixar o Photoshop, o GIMP, porque teoricamente ele faz as mesmas coisas, tá? É um equivalente. Ele é um editor para você trabalhar com imagem que já existe, aplicando filtros, camadas e colocando informações a mais. Agora, se você vai criar um desenho do zero, por exemplo, se você vai criar uma estampa, se você vai representar a marca de alguém, criar um logo, aí, no lugar do nosso Photoshop e nosso GIMP, você pode pensar no CorelDRAW, também no pacote da Adobe, ou uma versão gratuita dele, que é o Inkscape, tá? Que também é para desenho vetorial. Então, todo software que você resolve utilizar, que você cria uma demanda do nada, você pode procurar por versões gratuitas dele, porque vão existir. Tá? Nada justifica é você querer ser, sei lá, o piratão e sair procurando naqueles sites estranhos. Até agora que eu estou sem bata, obrigado por vocês terem comentado, tá? Vocês são super legais. Ia tomar um carão. E eu tava achando estranho porque eu estava confortável na aula durante esse tempo todo. Eu acho que o que está acontecendo? Eu tô sono igual tirar do espírito ruim. A falta da bata. Pronto, tô de bata. A metade do vídeo você estava sem bata, Maurício. Ninguém nota nisso, não. Pronto. Vocês não precisam procurar ferramentas que são, como é que eu posso dizer, de procedência duvidosa. Você sempre tem a oportunidade de utilizar aquilo através de software livre. É só procurar opções, tá? No máximo, você vai perder uns 40 minutinhos da sua vida realizando uma pesquisa. É muito melhor do que cometer crime. Beleza? E aí, para o pessoal que quiser me acompanhar, tem o nosso caminho. Falo um pouco mais alto, um pouco mais alto. Era isso? Desculpa, o cara tá com o nome de Mauricinho, não tem como respeitar. Natiel, Natiel. Mauricinho, Wilcinho, seu imitão, meu Deus do céu. Eu espero que vocês fiquem com esses nomes na hora que eu vou fazer a chamada. Aí eu boto a presença do Ursinho e boto a presença do Mauricinho. Enfim, vai não. Se vocês quiserem acompanhar, não é o Natiel, porque o Natiel é o Natiel. O Natiel tem um dedo rápido para tocar o nome dele, né? Menino, se garante. O que foi que eu te fiz? Deixa eu colocar o pessoal que está na sala aqui. Enquanto isso, se você quiser acompanhar o exercício, você pode abrir o nosso CorelDRAW. CorelDRAW não, nosso Photoshop. Indico, não para todos os computadores. Se o seu computador está fazendo esse tipo de barulho, ó, não abra, tá? Que pode ser que ele resolva explodir hoje. Agora, se o seu computador aparentemente está ok, pois é, você se salvou de não perder a mão. Oi. Esse. Esse barulho de eu estou quase explodindo. Aí do nada, pá, e a gente correndo de um lado pro outro. Ouvi nada? É porque você não está aqui, meu bom, que dá para ouvir um barulho de besouro. Tá? Ao clicar no seu menu inicial, uma das ferramentas que vai estar lá é o nosso Photoshop. E essas aqui são as barras de alguns dos painéis mais práticos dele. Vou só colocar o pessoal que ele não está na sala e volto já, tá?
editor, meus queridos, ele tem algumas peculiaridades, principalmente a divisão, para que você tenha uma orientação básica. Se é um editor de texto, um editor de planilha, um editor de imagens, ele sempre vai ter divisões em barras. Se na primeira barra, a barra de título, depois a barra de menus, depois a barra de ferramentas. Aí pode ser que as movimentações, tipo de ter uma barra na lateral ou na esquerda ou na direita, diga a respeito da ferramenta que você escolheu. Como é o nosso caso aqui com o Photoshop. As barras específicas ficam na lateral esquerda. E ao selecionar qualquer uma delas, você tem ativas opções dentro dessa própria barra. Então, se você escolhe uma ferramenta de recorte, ao clicar nela você habilita, e habilita também uma barra em cima para fazer alguma modificação dentro da própria ferramenta. Se esse aí está funcionando? Oi? Se esse pega? Teste no céu. O máximo que vai acontecer é explodir. Eu estou brincando, nada explode aqui não. É porque eu não me lembro se é esse ou se é o do lado que tem 2 GB de RAM. Gente, porque pode ser uma, pode ser outra. Mas você pode fazer o seguinte, deixa isso no lugar. Tem o quê? Lixo? Tem. Pronto. Vamos para o programa em si, tá? Além disso, só para terminar os comentários, eu tenho uma janela do documento, que é essa janela principal que fica atrás, onde você acompanha o trabalho que você está fazendo, e os painéis que trazem as opções de trabalhar com camadas, de ajustar a ordem das camadas. Vai ficar mais claro quando a gente começar a mexer em uma imagem. Vou minimizar aqui o meu zoom e vou abrir aqui o nosso querido e amado Photoshop. Carregando a interface. Carregou a interface. E aí a gente resolve o que a gente vai fazer. Lembrando, Photoshop não é tão indicado se você quer criar um desenho assim do zero. Se eu opto por pegar tipo, e fazer uma... Não sei, desenho... Qual foi a empresa que eu criei para a Débora da última vez? Não. Pronto, se eu resolvo fazer o logo do bendito urso que vocês tanto fazem com a minha cara, eu não vou usar o Photoshop como ferramenta para isso. Ele serve, mas a curva para fazer e para adaptar ele para fazer isso seria desnecessário. Eu poderia usar uma ferramenta de desenho vetorial, que eu só desenho ciclos, vou ajustando camada por camada e consigo ter o meu urso perfeitamente lá. Por aqui eu teria como fazer, mas não seria tão indicado, porque o melhor que eu posso fazer aqui é editar imagens que já existem. Se eu clicar em arquivo, eu vou abrir ou vou procurar uma imagem que já está nesse computador. Se vocês quiserem baixar alguma imagem para ter alguma opção de edição, estejam à vontade. Como é que baixa, tio Maurício? Como é que baixa? Vai no navegador, pensa na imagem que você quer. No caso, você quer um rosto de alguém para tirar uma espinha. Como é que baixa o Photoshop? Pode entrar no teu Facebook, pegar uma foto tua e fazer edições. Lembre de usar a navegação privativa, porque se eu tiver o teu Gmail, eu só vou trocar o teu idioma. Agora, se tiver Facebook aí de gente, menino, eu vou mandar mensagem para os árabes que tiver tudo no teu Facebook, tudinho. De noite, tudo bom, quero te conhecer. Aí eu lasco a pessoa, tô nem vendo. Para Facebook eu não sou nada ético, tá? Nada ético. Web WhatsApp que eu digo. Então, eu vou escolher a opção abrir, porque eu quero pegar um arquivo que já existe para colocar informações nele, tá? O primeiro arquivo que eu opto por abrir, o que eu vou fazer com ele? Ele vai servir como se fosse um plano de fundo, como se ele fosse a camada base em cima do meu desenho. Tudo que eu colocar nesse meu trabalho é em cima dessa camada base. Por isso que aqui, ó, ele aparece, só um minuto, como se fosse o plano de fundo. Beleza? Diga, meu jovem, o que você está girando o DDI? Rogério? Nunca ouvi falar. Hackeia. Brincar. Faça as coisas não, tá? Tudo errado, tudo errado. Vocês conseguiram entrar na sessão de vocês? Ou o Beto conseguiu entrar normal? Tá tranquilo? Deu certo? O Zoom. O pessoal que tiver com internet também, se tiver uma galera fora da sala, me avisem, tá? Porque quando eu começo a falar... Inclusive, eu desliguei até o 3G. Rapaz, deve ter mensagem pra caramba aqui. Lembre-se de logar, tá, meus queridos? Musculação diferenciada, né? Deixa eu fechar aqui. O que eu quero fazer com essa minha atividade, com essa minha proposta? Eu tenho uma imagem, que é um braço de uma pessoa sem informação nenhuma.
Vocês já comeram muito daquele chiclete? Comeram não, que vocês não podem engolir aquele negócio, né? Chiclete que tinha tatuagem. Sim, foi. Pronto. Como assim? Pronto. Voltei. Aí, na moral, que horas que você aprova mesmo? Segredo. Sim. O que eu quero trabalhar com isso? Como eu falei, minha proposta é colocar algumas imagens em cima dessa imagem, para que a gente possa preencher os espaços que aí estão em branco e também simular como se a gente estivesse tatuando o braço do cidadão. Tá? Eu preciso habilitar alguma ferramenta para isso? Não. Eu só vou colocar imagens em cima disso. Então, eu clico em arquivo, vou na opção colocar incorporados. Incorporado parece uma palavra assim meio, né? Quando a pessoa está incorporada, ela não está bem no dia dela. Mas, para esse caso, é equivalente a inserir mais informações dentro do mesmo editor, dentro da mesma imagem. Se eu clicar em colocar incorporados, eu vou primeiramente procurar as imagens que eu quero adicionar dentro do meu editor. Nesse exato momento, eu já tenho um braço do cidadão ali. Então, não é interessante eu colocar um braço em cima do outro braço. E nem tampouco, se eu quisesse pesquisar, por exemplo, no Google, se eu viesse aqui na guia de imagens e tal, se eu quisesse uma tatuagem. Escolho aqui a tatuagem, vou em imagens para escolher a tatuagem. Nossa, tem umas tatuagens ótimas em braços de pessoas. Só que a minha proposta não é colocar algo no braço de alguém. Colocar um braço no braço tem sentido? Alguém tatuou o braço de alguém tatuado? Não. Então, o que eu faço? Eu dou uma manipulada no nosso Google, eu posso vir aqui em ferramentas. Quando eu clico em ferramentas, eu tenho mais opções para pesquisar imagens dentro do Google, tá? Tanto em relação ao tamanho, quanto em relação à cor, ao tipo e afins. Se eu clicar em cor, eu tenho a opção de transparente. O que é essa cor transparente? Não é que a imagem seja transparente em si, é só que o que tiver como cores dentro da imagem que eu escolhi, por exemplo, aqui, só considerado como imagem o contorno em si. Então, o desenho é considerado como imagem. O restante, todo esse campo em branco, em teoria, é porque não existe mesmo. Então, não existiria, se eu colocasse isso no braço de alguém, essa parte em branco, só existiria o desenho, tá? Então, se eu escolhesse qualquer um desses, deixa eu pegar aqui, vou pegar algumas flores. É engraçado, eu cliquei na flor e abriu isso. É porque esse mouse está pro crime hoje. Realmente está pro crime. Não está nem usando o botão direito. Agora foi na flor. Vou clicar aqui em salvar imagem. Vou colocar essa imagem em alguma pasta que eu me encontre posteriormente. Acho que eu vou colocar até na área de trabalho, que é para não ter risco, porque minha organização. Oi, minha. Depois. Não, você está pegando a foto sua mesmo? Eu falei brincando. Tem bicho não, tem bicho não. Pior dos casos aí. Enfim. Voltei para o Photoshop, vou encontrar a imagem que eu acabei de salvar, aqui as flores. Clico em inserir. Vou ajustar o tamanho dessa imagem. Notem que os contornos dela em si já estão transparentes, então eu não vou ter o trabalho de remover o contorno. Esses botões de redimensionamento dentro do Photoshop, eles podem ser alterados para a esquerda, para a direita, para mudar a orientação e ângulo. E se eu apertar o Ctrl enquanto eu faço isso, eu posso ajustar
de uma forma que eu consiga parecer com que essa imagem está acompanhando o corpo ou a parte de baixo da outra imagem, tá? Sim, para fazer esses ajustes é com Ctrl. Senão, eu só consigo aumentar e diminuir o tamanho, tá? Se eu segurar o Ctrl aqui, por exemplo, o braço desse cara está fazendo uma curva para dentro. Então, eu teria que pegar uma das pontas lá de baixo para utilizar o Ctrl e tentar fazer como se ele estivesse também acompanhando a imagem. Ah, Maurício, não está aparecendo, não. Desculpa, tá? Desculpa. Tá bom? Desculpa. Mas essa é a ideia da ferramenta. Inclusive, está tão bom o negócio que eu vou até colocar mais um para tentar ajustar de novo. Foi horroroso isso. Pronto. Vou diminuir de novo. O máximo de realidade possível. A gente se esforça, isso que importa, tá? Oi? Aos fartos. Eu estou imitando o que ele falou. Pronto. Queridos, a imagem não está tão realista pelo seguinte, ela tem um padrão de cores que está um pouquinho diferente do padrão de cor da imagem final, até porque eu estou trazendo um desenho dentro de uma foto, tá? Como é que eu posso alterar isso? Eu posso alterar através do meu plano, onde eu vou fazer uma camada transformando esse meu desenho em algo com uma cor parecida com a cor que está no plano de fundo. Existem várias opções para alterar a gama de cores dessa imagem. Eu posso colocar no dissolver, eu posso procurar alguma aqui que resolva o meu problema, tá? Mas no caso, a multiplicação é sempre o ideal para uma conversão de um desenho em relação a uma foto. Vai ficar um pouquinho mais próximo do que é a coloração final, porque ele vai substituir os pixels brancos, as imagens que têm pixels brancos, por algo que esteja com uma cor do plano de fundo da imagem que foi selecionada. Então, aqui, daquele branco que ficou antes, agora eu tenho pelo menos algo parecido com o que seria o braço do cidadão. Vou fazer mais uma vez, para quem não entendeu. Escolho a imagem, ajusto a imagem, diminuindo o tamanho dela. Ah, Maurício, eu vou precisar usar o Ctrl sempre? Não, o Ctrl é só caso você precise ou caso você tenha algum problema com o reajuste de tamanho. Eu estou tentando selecionar essa marmota, não está indo, versão minha. Pronto. Eu vou ter que trocar esse mouse aqui. Ajustei para o tamanho que eu queria. Vou até trocar de canto. Depois disso, troco para um plano de fundo que fique mais confortável. E uma vez que você esteja satisfeito com o desenho que você colocou, aperta o seu Enter, que você confirma o seu desenho lá. Beleza? Vou colocar mais um. Você acredita que eu estou com um problema no mouse e eu vou ter que trocar o mouse? Oi? Não, dá vontade. Eu clico e ele não vai. Tu acha que eu não entendi nada do que tu falou? Ah, bichinho. Pronto. Um Enter e eu confirmo. E aí eu tenho as duas imagens dentro do meu desenho. Poderia fazer isso aqui até cansar, mas acho que vocês já conseguiram entender como é que funciona a lógica, tá? Tem como deixar a imagem deitada? O que seria deitada, Davi? Só virar um monitor? Oh, meu Deus. Ah, o bichinho. Se você quer deitar o que? A imagem é mudar a orientação da imagem, então você queria o quê? Com o plano de fundo ou com a imagem em si que eu escolhi aqui? Porque tem como fazer com os dois. No caso, girar essa caveira para que ela fique deitada nesse processo, os botões de orientação, se você posiciona eles sobre, pior que não. Pronto. Qual o nome mesmo? Tatuagem no Google, pesquisar. Ah, para o nosso exemplo aqui foi. Porque eu queria só colocar imagens em cima de um braço para sair pressionando e preenchendo ele. Tá?
Vamos para um outro exemplo. Caso isso aqui não seja o que você realmente quer, dentro das edições da sua imagem, eu posso precisar, por exemplo, de outra opção. Eu posso querer substituir um trecho da minha imagem, posso querer apagar alguma informação, o que também é possível, tá? Para isso, vou abrir uma outra imagem, escolher aqui, deixa eu ver, pronto, vou escolher essa. Lembrando, eu estou trabalhando com duas imagens dentro do mesmo editor. A primeira continua aqui do mesmo jeito, e agora eu só estou trabalhando em uma segunda. O que eu quero fazer com essa segunda? Acho que já está claro o suficiente o que eu quero fazer com ela, né? Se não está claro, eu vou deixar meu cursor exatamente em cima. Se ainda não está claro, é porque você tem alguns problemas interpretativos. Mas o que eu posso fazer com essa imagem? Claramente eu posso substituir a cara dela aí por outra, porque ela está tendo um dia muito difícil, principalmente se ela tiver uma entrevista de emprego, sei lá, uma saída com um boy que ela nunca viu na vida. Aí, do nada, nasce aquela segunda cabeça no queixo dela. A gente pode resolver isso de duas formas, usando o carimbo ou usando uma ferramenta que parece até um band-aid, o ícone dela. Ela faz correções pequenas dentro da sua imagem. Ao selecioná-la, ao clicar nela, só um minuto, tem uma coisa no chat. No mês de dezembro não vai ter aula? Como assim? Tem que tirar essa lixeira daí. No mês de dezembro não vai ter aula? Como assim, Milene? E esse queixo aí? O queixo já foi. Ah, o queixo dela? Não, não, não. Mês de dezembro tem aula sim, tá? Tem algumas informações aqui para vocês que, além de ter aula, ainda vai ter webinário, ainda vai ter uma porrada de coisinhas para vocês se ocuparem durante esse período, tá? Então, só um minutinho. Vou pegar um mouse aqui, antes de começar a otimar. Mais tarde, que esse tempo não trabalhou. Pronto. Mas aproveitando a deixa que você me proporcionou, minha jovem, sobre as aulas de dezembro, a modulação nova que vocês vão entrar, ela vai começar dia 20 agora. E ela vai, se eu não me engano, até dia 29 de dezembro. Então, vocês vão ter aulas entre os feriados. No caso, a gente vai ter provavelmente só dia 25, realmente como feriado, e dia 1º, porque isso daí é literalmente feriado, não tem como fazer nada. Mas dia 24, até metade do dia, dia 2, assim que der dia 2 a gente está voltando. E também no dia 31, a gente tem expediente, pelo menos eu vou estar aqui. Tá? Aí provavelmente vocês vão assistir a aula de casa, não duvido muito que alguém venha potencialmente para cá. Exatamente, ficou com a cabeça inchada do que viveu. Ficar o quê? Fala pra fora, mano. Desculpa, não ouvi. Você está professor do próximo módulo. Ah, do próximo módulo? Não. Pelo menos pelo que me foi passado. É o Cris. 90% Cris. O Cris é legal, é mais legal que eu, gente. Pronto. Para um outro exemplo, ao habilitar a ferramenta, é só clicar no que você quer, fazer algum tipo de retoque e pronto. Essa ferramenta de correção é relativamente prática, tá? Se eu quiser utilizar uma outra, como por exemplo o carimbo, o que precisa do carimbo? Eu preciso primeiramente clicar em uma parte da minha imagem para selecionar um trecho onde eu quero, por exemplo, ter uma parte como base, que seria uma coloração mais correta do rosto da pessoa, e depois sair clicando no restante para sair apagando. As duas têm utilidade, só que vejam que tem alguma diferença do carimbo do outro, porque ao clicar em um trecho do rosto da pessoa, é como se eu estivesse copiando uma parte e passando para o restante. E dependendo da situação, pode ser que isso não seja o mais adequado. Na dúvida, o carimbozinho de correção é bem mais prático, porque
ele não vai tentar imitar um trecho que eu selecionei, ele só vai tentar imitar o próprio momento, parte da imagem que está mais próxima e tornar isso daqui um pouco mais harmônico em relação à paleta de cores da própria imagem, tá? Agora é como se ela tivesse com um vitiligo. Mas foi porque eu usei duas ferramentas. Uma tem um sentido, a outra também tem. Você pode utilizar as duas, é só saber qual é a mais adequada para o caso. Tá bom? Vamos fazer uma outra edição. Vamos fazer uma reportagem. Deixa eu escolher aqui outra imagem. Pronto. Vou pegar essa daqui, selecionar essa daqui, abrir e vamos pensar no que nós vamos fazer aqui. Queridos, o que eu tenho nessa minha imagem? Eu tenho alguém claramente inconveniente. Eu não sei se o guarda pedindo para a mulher sair da praia ou se a mulher que entrou na praia sem poder. A minha pergunta é, qual dos dois eu tiro? Ele respondeu muito rápido. Mais alguém? Tirar os homens? Beleza, tirar os homens. Seleciono os homens. O que eu faço? Eu tenho que especificar primeiro para o meu editor o que eu quero fazer com isso, tá? Porque essa ferramenta é de seleção. Se eu clicar em Delete, o que ele pergunta para mim? Beleza, você quer deletar uma parte de uma imagem que ela vai ter um problema de continuidade depois. Porque quando você retira, normalmente, de uma folha, de um recorte seu, quando você tira um pedaço dele, que fica faltando, fica um buraco no lugar. É mais ou menos o que ficaria aqui se eu não utilizasse a ferramenta de sensível ao conteúdo. Se eu clicar no OK, ele vai esforçar a imagem para tentar repetir os padrões que estão por trás dela, naquele trecho em que eu retirei. Pode ser que não esteja tão perceptível. Se eu desse o zoom, ou se você der o zoom em um editor que você utilize posteriormente, caso você poste imagem no Instagram, por exemplo, a pessoa vai conseguir visualizar que tem alguns pixels que foram claramente modificados. Mas é bem prático. Vou fazer até de novo. Selecionei a pessoa, apertei o meu delete, dei o meu enter e sumi com os dois. Tá. Nossas ferramentas têm essa utilidade. Vai depender muito do que você tiver como demanda. No caso, se você quiser fazer alguma edição com alguma imagem próxima do que eu falei, o que eu ensinei está tranquilo. Agora, se você quiser fazer outras coisas, beleza, a gente pode tentar ou pode passar logo a prova. Adorei a honestidade. Enquanto vocês dão essa olhadinha nas coisas, eu vou só fazer o controle da frequência. Hoje a gente está com 22 pessoas só. Engraçado como a média diminuiu. Acho que tem uma pessoa no caminho que tinha me explicado. Deixa aqui. Ademais, sobre o nosso Photoshop, a gente tem dois módulos no Cedasp para edição de imagens. A gente tem Design Gráfico 1 e Design Gráfico 2, onde a gente vai ver tanto o Photoshop quanto o Illustrator, quanto o Adobe Corel, Canvas, todas as ferramentas também com portabilidade para você utilizar os seus dispositivos móveis, o seu celular, o seu tablet, caso você não tenha um computador potente o suficiente para utilizar os editores, tá? Então, pode ser que seja esse sim o módulo que você vai fazer posterior a esse, nada impede, nada além da própria demanda que o Cedasp já tem, porque não achem ruim se vocês forem colocados em um módulo que vocês não queriam. Ah, não quero fazer manutenção de computadores agora. Beleza, você vai ter que fazer em um momento ou outro, porque para concluir nossa carga horária geral, você tem que fazer todos os módulos daqui. Então, não fiquem, como é que eu posso dizer, reféns de só um módulo, de querer só fazer aquele. Ah, fiz design gráfico 1, então o próximo que eu vou fazer é design gráfico 2? Não. Se tiver as duas turmas abertas naquele momento, beleza. Se não, você aguarda que na próxima modulação você vai fazer. Amor, então eu não escolho a minha turma? Porque digamos que vocês estão nessa turma aqui agora comigo. Vocês são os únicos que estão encerrando a administração hoje, tá? Vocês vão ser jogados para uma outra turma, caso vocês não escolham por optar pela turma que vocês já vão ter automaticamente após essa. Se você quiser ir para uma outra, as outras já estão na quarta aula. Entende? Aí ou você segue nessa, no fluxo normal dela, ou você vai para uma outra que já está um pouquinho adiantada. Se você conseguir aguentar, tranquilo. Mas se não, então o pessoal que quer mudar de horário ou tiver alguma demanda específica, tem que realmente conversar com o pessoal ali da secretaria de eu só vou poder estudar no sábado, eu só vou poder ir para quinta e para segunda e quinta. Então expliquem logo para a gente ver como é que faz, para vocês não perderem nada com isso. Beleza? E como é que vai ser nossa provinha hoje? Vai ser o mais simples possível, tá?
mais rápido possível também. Eu não quero ninguém traumatizado com uma avaliação minha. O pessoal que está aqui no presencial, se tiver alguma dúvida, não quiser enviar logo a avaliação, é só chamar, perguntar, não vai doer, tá? O pessoal que está em casa, eu já não garanto tanto. Então, direito só vai imagem como. Só vai imagem como, já passou, vai para cima. Pronto, e aí você escolhe uma parte para salvar isso. Mas essa avaliação, ela vai ser através do nosso questionários do Google, bem tranquilinho, se vocês aprenderam a fazer, então vocês sabem como responder. Vou clicar aqui, vou mandar esse link para vocês fazerem agora, através do chat. O pessoal que está no presencial pode pegar esse link perfeitamente e começar a responder. Vão precisar logar uma conta Google para isso, então se você não lembra a sua conta Google, aí já é embaçado, chegou no final do módulo, não lembra a conta Google, pelo amor de Deus, né? Não lembra a senha? Eu dou meu jeito. Mas eu vou mandar logo para o pessoal aqui. E esse mesmo link que eu estou mandando, eu vou mandar para o grupo do WhatsApp, para o pessoal que está por casa. Na verdade, não. Quer saber? Vou mandar para o WhatsApp, não. Porque o pessoal que está assistindo a minha aula é quem está no Zoom. Quem está no WhatsApp não está vendo. Oi? E do nada foi um coração bondoso agora. Pronto. Já mandei, já está no chat. É só clicar no link que vocês vão abrir o navegador de vocês. Provavelmente vocês vão precisar acessar com a conta Google de vocês. Caso não, é só responder. Mas, se não me engano, eu pedi para fazerem esse tipo de login para eu ter um controle depois. Para não virar base e todo mundo conseguir fazer a minha prova. Tipo, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E tem aluno que gosta muito de fazer isso. Então, está limitado a uma resposta. Se a sua conexão cair durante a resposta ao questionário, vai ter que logar com outra conta Google. Não, porque essa primeira eu tenho posição do pessoal na presencial ou então assistindo de casa. Se eu mandar um grupo para WhatsApp, enquanto vocês estão aí pegando para levar as contas do e-mail de vocês, deixa eu ler aqui a prova, nesse meio termo, tá? Quem já logou, beleza. Quem ainda não logou, continua tentando. Bem organizado? Ah, tá aleatório. É porque você está fazendo prova um do lado do outro, para não ter problema posterior com, né? Por mais que tenha câmera aqui. Tem que estar aleatório. Olha lá. Pronto. Qual das alternativas não configura-se como exemplo de funções possíveis de acessar através do painel de controle? Painel de controle, quarta aula, é uma das opções que a gente tem dentro do Windows para realizar algumas configurações básicas ou para ajuste do seu computador ou do sistema operacional como um todo. Então, alguma delas aqui não é possível através do painel de controle. É só pensar. Porque nessa aula, quando eu dei essa aula, eu falei de 4 dessas alternativas. Uma não está aqui. Então, é só pensar. Tá? Não é difícil. Dentre as opções corresponde apenas a serviços Google. Eu quero que vocês me digam qual das alternativas são só serviços Google. Tá? A maioria delas tem alguma opção, alguma ferramenta que definitivamente não é do Google. É só pensar. Tem. Aqui é sobre formatos de editor de texto. Ah, Maurício, mas você nem viu todos os formatos de editor de texto. Tem algumas alternativas aí que estão literalmente muito chamativas
e muito na cara de que não são formatos de editor de texto. Bom senso, principalmente, nessa questão. Bom senso e leitura. Qual dentre as alternativas melhor resolve o problema de um aluno que quer acessar o seu navegador utilizando a navegação privativa? Jeová na causa, né? Essa questão aí, mais dada do que isso, é impossível. Bom. Quinta questão. São exemplos de sistemas operacionais Linux. Meus abençoados, vocês fizeram seminário disso. Tá bom? Chego já. Vou só terminar a leitura. Sexta questão. Para evitar problemas futuros com vírus, o ideal para um aluno bem preparado como o Batman é o Batman. Lê pensando no Batman. Tá bom? O que é marketing digital? Isso aí foi nossa aula da sexta-feira. A memória deve estar bem fresquinha. Se você fez as atividades, você sabe responder tranquilo. Aí tu faltou, tu não viu o vídeo. Ai, não, vou saber, eu tinha até presença nesse dia, tá? São exemplos de ferramentas colaborativas do Google. Ferramenta colaborativa foi também nossa última aula, inclusive, né? Onde vocês construíram um editor de texto, uma apresentação do Google e também criaram uma pasta. E todas essas coisas vocês viram que eram compartilhadas. Então, alguma dessas alternativas não é compartilhável, não é algo que você trabalha em equipe. Tá? Você não precisa saber o que ela é. Só tem que saber que as outras você consegue fazer. Vai no raciocínio reverso. Uma pergunta sobre funil de vendas. Isso daqui é de acordo com também a sua opinião de vida, mas tem como pensar nisso para a praticidade de uma empresa. Tá? Leiam as alternativas. Vejam o que é mais prático para uma empresa dentro dessas alternativas. Beleza? 10ª questão são exemplos de software. O que é um software? É um programa. Uma dessas coisas definitivamente não é um programa. É só ler. Bom? Agora o pessoal que me chamou, vou lá resolver os BO de cada um. E aí eu volto para frente do chat. Deixa eu só parar a gravação. Agora, como é prova.